Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago pra vocês essa linda bolsa, gente, essa belezura, feita em fio náutico da Fios Artesil, tá bom? Da Artesil Fios, e também utilizando alguns acessórios lá da MM Criações, os parceiros aqui do nosso canal. Eu trouxe pra vocês hoje o kit de bolsa Esplendor, um kit novo, tá? Ele é composto pelo cursor, gente, olha pra vocês verem os detalhes. Aqui vem esse cursor e 4 suportes de alça, tá? E também uma outra novidade que lá do site da MM Criações são as alças náuticas, tá? Eu utilizei essa aqui, alça roliça, também com as ferragens todas no dourado. E ficou maravilhosa essa bolsa, gente, o espaço interno perfeito. Essa bolsa eu fiz a estruturação, gente, mas eu gravei uma aula à parte, vou deixar pra vocês na descrição, que eu fiz a estruturação, inclusive fiz a estruturação ontem, tá? Então fica bem estruturadinha a bolsa. Uma coisa que eu acabei esquecendo de mencionar, gente, na estruturação, é que você fazendo a estruturação que eu mostro pra vocês, você pode lavar sua bolsa normalmente, tá? Não tem perigo nenhum. Você não precisa ficar com medo de lavar ela, que você vai conseguir lavar tranquilamente. Tenho bolsas que tem anos de estruturação e continua impecável, tá certo? Então ficou muito linda essa bolsa. Que? Então ficou uma bolsa muito linda, gente. Vou tirar as medidas pra vocês verem, tá? E ainda ficou grande, gente. Ficou bem grande essa bolsa. Ó, de altura, ficamos aqui com 22 centímetros de comprimento. Com 28 centímetros e a largura, que já é do kit, ficamos com 14, quase 14 centímetros e meio, tá? Então ficou uma bolsa bem grande, gente. Eu amei o resultado. Eu sugiro vocês assistirem primeiro o tutorial completo, para vocês anotarem aí as informações necessárias, tá? Eu dou algumas informações no decorrer da aula, principalmente porque, gente, eu estou falando isso. Eu iniciei o nosso trabalho, principalmente na parte do cursor, com agulha 3,5. Depois, na trama, eu troquei para agulha número 4, porque meu pulso estava um pouquinho machucado, porque eu estava gravando várias aulas antes da cirurgia, então eu troquei. Então, por isso que ela ficou parecendo que tá pra fora, tá? Então, eu recomendo vocês, caso vocês queiram que fique bem certinho, continue com a mesma agulha que vocês utilizaram no cursor, tá? Mas assiste a primeira aula, depois você produz a sua bolsa, reassistindo para vocês anotarem algumas informações que são bem importantes para ter o resultado que vocês querem, tá bom? Mas caso você gostou do resultado desse jeito, é só seguir o passo a passo do jeito que eu mostro para vocês. Outra coisa que eu quero mostrar, gente, é o rendimento do fio. Eu tinha até mencionado para vocês que eu tinha 2 rolinhos desse de 500 gramas da Fios Artesil, tá? Do fio Artesil laranja de polipropileno. Mas, gente, eu não utilizei um rolo completo, tá? Eu fiz todo o trabalho e ainda sobrou esse daqui de fio. Eu pesei, gente, com um rolinho, tá dando 150 gramas. Vamos basear aqui que tem 50 gramas esse rolinho, que eu acho que não tem tudo isso, então ainda assim sobrou 100 gramas. Então, provavelmente, eu gastei umas 400 gramas pra fazer esse trabalho. Um trabalho, inclusive, gente, que eu me apaixonei. Ficou muito lindo, gente, muito delicado. Uma bolsa bem grande, como falei pra vocês. A MM Criações arrasou demais nesse kit. E o fio Artesil só chegou pra fechar com chave de ouro, tá bom? Lembrando que eu vou deixar pra vocês os cupomzinhos na descrição, tanto pra vocês adquirirem lá no site da MM Criações acessórios com 10% de desconto. E quando eu tava gravando esse tutorial, gente, eu ainda não tinha parceria com a Artesil, mas eles me mandaram alguns fios
logo vou postar pra vocês lá no Instagram. Também tem cupom de desconto pra vocês adquirirem o fio de vocês lá no site com 10% de desconto, tá? Vou deixar tudo pra vocês na descrição. Se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique aqui comigo no canal Nice Tem Crochê. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, torne-se membro aqui do canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro. Clicando nele, você vai assinar o Clube Fio a Fio por R$ 6,99 mensais, gente. Eu estava meio fora, gente, né, questão da cirurgia, tudo, então não tava postando tantas aulas lá na área de membros, mas eu vou compensar essas aulas que ficaram faltando, tá bom? Então, você clicando lá, você vai ter acesso a 2 aulas mensais, fora as aulas que já tem lá no Clube Fio a Fio, tá bom? Mas caso você não possa, não tem problema você deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, assistindo os anúncios, isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais pra vocês, tá bom? Então, bora pra aula! E vamos para os materiais da nossa aula de hoje, tá bom? Para começar, vou mostrar para vocês o kit novo lá da MM Criações, os parceiros aqui do nosso canal, que é o kit de bolsa Esplendor. O que que vem nesse kit, né? Vem aqui essa peça, ó, que parece um cursor, tá bom? Pra gente fazer uma bolsa bem grande, tá? Ó. E nessa peça, meus amores, vem 4 suportes de alça, tá bom? Pra gente colocar as nossas alças. Esse é o primeiro kit. É o kit de bolsa Esplendor, tá bom? Então, vai vir com esses acessórios. O cursor e aqui 4 suportes de alças, tá bom? Vou mostrar agora pra vocês em detalhes o cursor, tá bom? Esse daqui é no caramelo com ferragens douradas, olha pra vocês verem, gente, esse detalhe aqui maravilhoso. Olha pra vocês verem. Aqui a parte do zíper tem 2 cursores também, tá? Linda, linda, linda esse acessório. E a parte, vou utilizar aqui um par de alças roliças, tá bom? Essa aqui é uma alça náutica, tá? Essa aqui é de 62 centímetros, se eu não me engano. Tem 2 tamanhos lá pra vocês. Uma mais curtinha e essa, tá bom? E tem outras cores também. Olha pra vocês verem, já vem aqui com o porta-alça e os mosquetões. Gente, um luxo que vai ficar essa bolsa. Lembrando que vocês têm 10% de desconto lá no site, utilizando o cupom NA10 para 10% de desconto, ok? Além desse kit novo, Esplendor lá da MM Criações e essa alça, também falei pra vocês que tem a versão mais curtinha, também tem a alça trançada, tem forro, tem fundo, tem outros tipos de alças de sintético, alça elegância e muitos outros materiais, tá bom? Lembrando que é um cupomzinho por CPF. E eu vou utilizar o fio da Arteseu na cor laranja, tá bom, meus amores? Esse rolinho aqui tem 500 gramas, eu tenho mais um aqui guardadinho, e ele tem 3 milímetros. Então, eu tenho 2 rolinhos, tá? Essa aqui é na cor laranja, na marca Arteseu. Ele tem 3 milímetros, é o rolinho de 500 gramas e ele é 100% polipropileno. Lembrando que eles também têm de poliéster, tá bom? Ó, pra vocês verem. Tem o de poliéster, tem o misto, tem outras metragens também, tá? De 800 gramas, 500, 270 e tem outras espessuras. Então, como eu tava mencionando pra vocês, ele tem outras espessuras também, tá? Disponíveis. Tem o de 3 milímetros, que a gente tá utilizando hoje, 4 e 5 milímetros, tá bom? Na cor laranja, gente. É um fio que eu já trouxe aqui pra vocês, é um fio náutico, tá? Gosto bastante dos fios náuticos da Arteseu, tá bom? Também vou deixar pra vocês o link lá do Instagram deles e também do site, tá bom? Pra vocês adquirirem. Qualquer coisa, comenta lá. Ah, eu vim pela aula da Ana, pra eles darem uma notada na amiga crocheteira aqui, tá bom? Vou utilizar aqui, meus amores, uma agulha 3,5, tá? Como o nosso fio é bem fininho e eu também quero um pouquinho mais de estrutura pra nossa peça. Então, vou utilizar a agulha 3,5, caso você prefira, você pode utilizar a 4 aí também, tá bom? Então, vamos lá iniciar o nosso trabalho, tá bom? Aqui, gente, vamos começar já pela parte do cursor, tá? Lembrando que precisamos fazer aqui uma limpezinha nos buraquinhos, tá? Porque às vezes tem algum resíduo do corte pra não sujar o seu fio, tá bom? Então, vamos lá. Já peguei aqui o meu fio, tá bom? Lembrando que aqui o arremate a gente faz com o isqueiro, tá? Então, eu sugiro que vocês tenham sempre um isqueirinho aí junto com vocês, ok? Então, aqui agora o primeiro processo que a gente vai ser fazer pontos baixíssimos, tá bom? Vocês podem começar por onde vocês acharem melhor, tá bom? Eu vou começar aqui, ó, pelo cantinho. Vou pegar aqui, deixar uma ponta, tá bom? Pra gente fazer o arremate desse cantinho também.
Aqui eu vou laçar, trazer pra cima. No próximo espacinho, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço um ponto baixíssimo. No próximo, laço um ponto baixíssimo, tá? Então, por enquanto, o nosso processo aqui é muito simples. É só ponto baixíssimo em cada buraquinho, tá? Vou fazer aqui todos esses pontos baixíssimos e já volto com vocês pra gente fazer os pontos baixos. Dei toda a volta aqui fazendo os pontos baixíssimos, ok? Agora, gente, chegamos aqui no nosso último. O último vai ser um pouquinho diferente. Eu vou entrar no meu espacinho aqui pra fazer o ponto baixíssimo, mas eu não vou pegar o fio do rolo, eu vou pegar esse fio que a gente deixou sobrando, tá? Então, eu laço ele e trago aqui pra cima, fazendo o ponto baixíssimo. Agora, eu vou puxar todo ele aqui pra fora, pra gente fazer o fechamento, tá? Então, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto baixíssimo, pego essas duas alcinhas, ó, ajusto aqui bem, e vou puxar aqui essa tirinha pra cima, tá? Ó, só vocês puxarem aqui que ajusta. E agora eu vou voltar essa tira no mesmo espacinho que já entrou. Então, eu venho aqui por baixo e vou fazer aqui a descida desse fiozinho, tá? Pessoal, acabei esquecendo de falar pra vocês como que vocês fazem a limpeza aqui desses buraquinhos. Vocês vão pegar aí um cotonete ou um palito de, sabe, tirar excesso de esmalte com algodão e embebedar ele ou em álcool ou em acetona e passar em todos os buraquinhos, tá? Até sair bem limpinho, ok? Então, vamos lá agora iniciar os nossos pontinhos. Vou deixar aqui essa minha tirinha, tá? Então, eu não vou entrar nesse buraquinho que está saindo a minha tirinha. Ou vem um atrás ou um à frente, tá? Eu vou vir aqui um atrás, tá? Vou entrar aqui, ó, bem no meio, bem no centro aqui do ponto baixíssimo, tá? Tomando cuidado pra não pegar as duas alcinhas. Você vai entrar no meio, vou puxar essa tirinha aqui pra cima, laço, faço uma correntinha pra fazer a vez do meu ponto baixo, tá? Agora aqui, qual que vai ser a nossa sequência principal? Um ponto sozinho e um aumento, tá? Então, aqui no próximo, faço um aumento. Deixa eu ajustar aqui, gente, pra não ficar encavalando. Então, aqui vai ser um aumento. No próximo, um ponto sozinho e aqui um aumento. Só que aqui, gente, aonde tem a minha curvinha, ó, tá vendo que eu tenho essa curva aqui? Eu vou fazer 2 aumentos na sequência, tá? Deixa eu dobrar aqui pra facilitar. Então, fiz aqui o primeiro, venho no próximo e faço mais um aumento. E aqui continuo com a minha sequência de um ponto sozinho, no próximo um aumento, é pra vocês verem. Um ponto sozinho, no próximo um aumento, tá? Até chegar aqui. Ó, comecei a chegar aqui na minha curvinha, eu já vou fazer os meus 2 aumentos, tá? Então, aqui eu fiz o primeiro ponto, vou fazer o segundo. E no próximo, mais um aumento, tá? E aqui, continuo com a minha sequência de um ponto sozinho, um aumento no próximo. Um ponto sozinho e um aumento, tá? Aqui, meus amores, e qual que vai ser a regrinha principal? Do mesmo jeito que vocês fizerem desse lado de cá, vocês têm que fazer do lado de cá, tá bom? Então, a regra vai ser sempre a mesma, ok? Então, eu vou caminhar aqui até chegar nesse cantinho aqui, que provavelmente a gente vai ter que fazer mais 2 aumentos, tá bom? Dessa mesma sequência, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho, um aumento. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz aqui a mesma sequência, como eu falei pra vocês, de um ponto sozinho e um aumento. Aqui, agora, eu cheguei perto daqui aonde entra pra dentro, né? Então, aqui que eu vou fazer? Eu fiz aqui o meu último aumento e vou fazer mais um aumento na sequência, tá? Mais um aumento aqui na sequência. E aqui agora continuo com o mesmo processo de um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento, tá bom?
Então, eu cheguei aqui no meu cantinho, tá? Finalizei aqui com um aumento e agora vou fazer o outro aumento aqui subindo, tá? Ó. E aqui continuo com a minha sequência de um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho e um aumento, tá? Aqui agora a gente vai ser repetição, ok? Do mesmo jeitinho que a gente fez. A única coisa que a gente tem que se atentar, como eu falei pra vocês, é a quantidade de pontos, tá bom? E aqui, meus amores, como que eu vou fazer, principalmente nessa parte de cá, tá? Olha pra vocês verem. Aqui eu fiz os dois aumentos na parte de cima e desceu, tá vendo? Que é bem aqui nesse vinquinho, ó. Aonde tem essa parte aqui, eu fiz o aumento e subi. Aqui nesse caso, o aumento ficou embaixo e depois aqui. E nesse lado de cá, o aumento ficou aqui, tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer aqui agora? Na hora que eu voltar, eu vou ter que fazer o mesmo processo. Esse aumento vai ficar nesse pontinho aqui da divisa e vai descer pra cá, esses dois aumentos juntos. E aqui deste lado, o aumento vai ficar na divisa e desce. No caso, desce porque tá um de frente pro outro, né? Tá espelhado. E aqui nesse lado, a mesma coisinha, tá bom? A gente tem que ver aonde a gente fez os nossos dois aumentos, tá? Então, aqui ficou nessa parte de cima, para depois descer. Então, o aumento tem que ficar aqui e aqui, ok? E depois, caminha com a mesma quantidade de pontos desse lado de cá e faz os aumentos também do mesmo jeitinho, tá bom? Então, só tem que deixar essa parte espelhada, tá bom? Pra ficar bem certinho. Quando eu finalizar aqui essa parte dos pontos baixos, eu volto com vocês. Então, meus amores, já fiz aqui tudo, já arrematei tudo bem certinho e também já separei aqui o pedacinho que vai ficar na nossa bolsa, tá? Como que vocês vão dividir aqui? Vocês podem dividir a mesma quantidade de pontos que eu acabei dividindo ou outra, mas eu já vou explicar pra vocês como vocês vão fazer isso, tá? Pode ficar sossegado. E isso também vale pra caso você tenha utilizado um fio mais grosso ou um fiozinho mais fininho e tenha mudado a quantidade de pontos ou a sequência de pontos, tá? Aqui na nossa base ficamos com 206 pontos, ok? Então, sabendo isso, eu preciso fazer essa divisão principalmente daqui, porque o que acontece? Pegar aqui uma folha de caderno pra mostrar pra vocês, pra explicar na prática que vai ser melhor, tá? Ó, como que vai ser a nossa bolsa? Eu vou pegar e vou fazer uma tira nela retangular e vou dobrar ela assim, tá? Então, a gente vai fazer essa dobra aqui. Então, o nosso zíper, como que vai ficar? Vai ficar aqui em cima e vamos dobrar essa parte. E vamos dobrar essa parte aqui, ó. Então, vai ficar, digamos assim, a nossa bolsa, tá? Então, por isso que precisamos calcular, porque a gente vai fazer uma tira retangular de crochê pra dobrar ela, ó. Então, vai ficar assim. Então, a parte que a gente iniciar vai encaixar tanto nessa primeira parte quanto na segunda. E precisamos calcular também os pontos aqui, ó, pra ficar bem certinho nessa parte da lateral, tá? Então, essa aqui é a parte teórica. Então, vamos lá explicar pra vocês aqui. Aqui vai ficar a dobra da minha lateral. Então, aqui, essa parte é a parte que vai ficar retinha. Então, vai ficar assim. Então, aqui agora vocês vão decidir essa parte, ok? Vocês podem deixar maior ou menor aqui, tá? Então, aqui, gente, eu deixei 39 pontinhos, tá? E também, para dar certo a nossa trama, precisamos de números ímpares, ok? E aqui também eu já tô calculando aquela parte da quina. Como que é a nossa quina que a gente sempre faz? A gente geralmente faz lá um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Mas esse primeiro ponto baixo já faz parte da trama. Então, a gente aumenta 2 pontos para uma quina e 2 pontos para outra. Então, de 35 vai para 39. Então, eu já calculei aqui esses 39 pontos aqui, tá? Então, dos 206... somando aí 39 mais 39, dos dois lados, a mesma quantidade, ficamos com 78 pontos, tá? E tirando aí esses 78 pontos, a gente vai ficar com 208 pontos. E dividindo esses 208 pontos para cada lado aqui, ficamos com 64 pontos. Então, eu tenho 64 pontos aqui e 64 pontos aqui, tá? Tem que dar exato esse cálculo para depois vocês não se perderem, tá bom? E aqui também, meus amores, eu preciso mostrar para vocês que tá bem retinho, ó. A mesma distância, os marcadores, tá vendo?
Então, tem que estar exato aqui. Se tiver torto, vai ficar errado depois, porque como vai ser o mesmo zíper, né, perdão, a mesma parte do crochê, tem que estar bem certinho, bem retinho, pra hora que a gente dobrar aqui, ficar bem certinho. Olha, pra vocês verem meu marcador aqui e aqui, e deste lado de cá, a mesma coisinha. Tá? Olha, pra vocês verem. Então, tá bem certinho aqui desse lado. 39 pontos, deste lado separado e desse lado separado. Então, os marcadores, desse marcador até esse, temos 39. E aqui, sem os marcadores, de cada lado, temos 64 pontos, tá? Então, gente, por que eu tô falando pra vocês desses 64 aqui? Porque vocês também vão ter que calcular a quantidade de carreiras, tá bom? Então, vamos lá iniciar aqui, pra depois eu explicar essa parte pra vocês, porque a nossa trama vai ser uma trama bem bonita, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá para nossa trama, tá? Mas antes de tudo, gente, eu quero mostrar para vocês como que a gente vai fazer o cálculo, principalmente dessa parte aqui, aonde tem o zíper, tá? O que acontece? Como falei para vocês, separamos aqui 39 pontinhos. 39 de cá, 39 de cá, ok? Então, o que eu tenho que levar em consideração? Que eu vou fazer uma curvinha, tá? Geralmente, como que a gente faz a curva? A gente faz um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Mas, geralmente, o primeiro ponto baixo dessa curva já é um ponto da carreira. Então, a gente sempre vai contar 2 pontos a mais no cantinho, não 3, porque já faz parte da carreira. Então, a gente sempre vai colocar 2 a mais. Então, eu vou tirar 2 pontos do final e 2 pontos do início. Então, vamos trabalhar 39 pontos em cada, perdão, 35 pontos em cada carreirinha, tá? Então, eu já tô contando os 35 aqui e a curvinha que a gente vai posicionar nessa parte. Depois a gente vai ver a parte das carreiras, tá? Já explico pra vocês. Então, levando em consideração o que eu falei para vocês, precisamos de 35 pontos aqui. Caso você esteja separado uma outra quantidade de pontos ou tenha utilizado um outro fio que tenha aumentado ou diminuindo essa quantidade aqui, leve isso em consideração. Tira 2 pontinhos. Tira 2 pontinhos do início e 2 pontinhos do final. E depois, o que restar, você faz a quantidade de pontos na sua carreira. Outra coisa muito importante. Nesse ponto, nessa trama que eu vou fazer, é uma trama super simples, vai ficar bem delicada, mas precisamos de números de... Então, vamos lá, gente. Para essa trama que eu vou fazer dar bem certinho, eu tenho que iniciar com números pares de correntinhas, tá? Ali eu preciso de 35 pontos. E uma correntinha a gente sempre faz para dar altura, então eu vou fazer 36. Então, tenha isso em mente também. Caso a sua trama não dê certinho, aumenta um pontinho para dar bem certinho, porque precisa ter números pares de correntinhas no início. Então, aumentem a quantidade de pontos da sua carreira, mais uma correntinha para dar altura, tá? Então, como falei para vocês, preciso de 35 e vou fazer uma correntinha para dar altura, tá? Então, venho aqui com a minha agulha, ó, peguei aqui a agulha menorzinha, gente, a 4, tá bom? Se vocês preferirem, vocês podem continuar trabalhando com a agulha 3,5, tá? Eu mudei pra 4, gente, porque meu pulso tava querendo doer nesse dia, então eu coloquei uma agulha maior. Então, mantenha a agulha que você utilizou no cursor pra dar bem certinho o tamanho, tanto da parte do cursor quanto a parte do comprimento do seu kit pra não dar errado, tá? Venho aqui embaixo, giro 360 graus, faço aqui a minha laçadinha inicial, ela não vai contar como um ponto, e agora eu vou fazer as minhas 36 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Então, fiz aqui meu cordão com 36 correntinhas, tá bom? E agora vamos iniciar o nosso trabalho, tá? É uma variação bem simples, vamos utilizar 2 pontos básicos que a gente sempre usa já no crochê, tá? Então, temos aqui os vezinhos na parte da frente, cada vezinho desse corresponde a uma correntinha, mas eu vou virar o meu trabalho. Cada alcinha dessa corresponde a uma correntinha, tá? Vou pular aqui o primeiro, venho na segunda alcinha e vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui agora, nesse mesmo espaço, eu vou laçar o meu fio, junto com o ponto baixo eu vou fazer um ponto alto, tá? Passo aqui embaixo dessa mesma alcinha, laço, trago aqui pra cima, tenho 3 alcinhas na agulha, laço, tiro 2 alcinhas, laço e tiro mais 2, tá? Então, esse é o nosso primeiro grupinho. Agora, como eu trabalhei 2 pontos no mesmo lugar, eu tenho que pular um. Então, eu pulo essa alcinha e venho na próxima. E repito esse mesmo processo.
Venho aqui e faço um ponto baixo. Agora eu laço e vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. Entro aqui na minha alcinha, laço, trago aqui pra cima, fico com 3 alças na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. Então, temos aqui o nosso segundo grupinho. Então, como fez 2 aqui, tenho que pular esse espacinho e venho no próximo, tá? A gente não pode esquecer de pular aqui. Venho aqui, faço um ponto baixo. Agora eu laço e no mesmo espaço vou fazer um ponto alto. 3 alcinhas, laço, tiro 2, laço e tiro mais 2, tá? Então, vocês vão fazer desse mesmo jeitinho até o finalzinho aqui que eu mostro pra vocês. Já cheguei aqui no finalzinho, meus amores. E aqui eu não finalizei ainda, porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Ó, então fiz aqui meu último grupinho. Pulo aqui a minha última correntinha, venho na próxima, tá? Que é o último pontinho aqui da minha carreira. Só que aqui, gente, eu vou fazer somente um ponto baixo. Tá? Então, aqui, esse último, a gente vai fazer só ponto baixo. Por quê? Como eu falei pra vocês, a gente iniciou a nossa carreira com 36 correntinhas e uma pra dar altura. Então, tem que ter 35 pontos. E aqui, gente, eu já tinha feito 34 nos grupinhos. Então, eu só fecho com o ponto baixo pra dar os 35 pontos. Se vocês fizerem mais um grupinho, vai ficar errado, vai ficar um aumento, tá bom? Então, aqui a única diferença é que no final é somente um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou virar o meu trabalho. E aqui na minha chegada, eu já vou iniciar fazendo esse grupinho que eu falei pra vocês, ó. Um ponto baixo e um ponto alto no mesmo lugar. Pulo o próximo pontinho, venho aqui nesse próximo, tá? E faço novamente de novo. Um ponto baixo, um ponto alto, no mesmo lugarzinho. Opa, é ponto alto, gente, não é ponto meio alto, tá? Pulo esse, venho no próximo, um ponto baixo e um ponto alto no mesmo lugar. Pulo esse pontinho, venho no próximo, um ponto baixo e um ponto alto, tá? E vamos fazendo desse jeito até o final. Tomando cuidado, gente, pra não esquecer de fazer os 2 pontos no mesmo lugar e pular um pontinho, tá bom? Então, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu mostro pra vocês. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, tá? Fiz aqui meu último grupinho. Vou pular aqui esse pontinho, vem no próximo, ó. Aqui sempre a gente vai trabalhar em cima de 2 alcinhas, não vamos trabalhar em correntinha. Pego aqui essas 2 alcinhas e faço o meu último ponto baixo, como mencionei com vocês. Tá? Então, finalizamos aqui nossa carreira também com 35 pontinhos. Agora, eu faço aqui uma correntinha, viro o meu trabalho. E vamos continuando com esse mesmo processo. Já na chegada, eu já inicio fazendo um ponto baixo e um ponto alto no mesmo lugarzinho. E depois continuo com essa mesma sequência. Pulo esse ponto, venho no próximo, um ponto baixo e um ponto alto, tá? É uma trama bem simples, gente, que fica bem bonita, bem delicadinha, ó. Ela vai ficando assim. Conforme for subindo as carreiras, vocês vão conseguindo ver melhor essa trama, tá? Vai ficar bem bonita. E como mencionei com vocês, a gente tem que ver quantas carreiras a gente precisa fazer, tá? Aqui no meu caso, como eu falei pra vocês, tirando os marcadores, ficamos com 64 pontos aqui, tá? Só que a gente vai fazer 2 carreiras, na verdade, uma carreira de acabamento. Como a nossa base, vamos levar em consideração aqui um retângulo, ela é retangular, eu vou fazer uma carreira. Então, vai aumentar uma carreira aqui em cima e uma carreira aqui embaixo, tá? Então, eu vou fazer 62 carreirinhas, deixando essas 2 de fora para fazer uma carreirinha de acabamento depois, tá certo? Então, vou continuar aqui meu trabalho. Quando eu tiver com as minhas 62 carreiras, eu volto com vocês. Já fiz aqui as minhas 62 carreirinhas com o ponto que eu mostrei pra vocês, gente, olha. Um ponto super simples, uma trama super simples, mas que fica muito delicadinho, tá? Olha pra vocês verem que linda. Agora, a gente vai pra nossa carreira de acabamento, depois eu vou tirar as medidas pra vocês. Agora, gente, eu vou mudar pra agulha 3,5, que foi a agulha que a gente usou pra fazer os pontos no cursor ali do nosso kit, tá? Pra não ter risco de ficar errado os espaços, eu quero que dê exato como eu falei pra vocês.
Então, tô aqui agora, ó. Vou pegar aqui a minha agulha, finalizar aqui meu pontinho que eu acabei de desmanchar, faço uma correntinha e viro aqui o meu trabalho. E agora eu vou fazer somente pontos baixos, tá? Então, aqui na minha chegada eu já vou fazer 1, 2, ó, pegando as 2 alcinhas, tá? Normalmente. 3, 4, e vou fazendo desse jeito até chegar ali no finalzinho, tá? Daí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer aqui nessa parte da lateral. Caminhei aqui com meus pontos baixos, tá? E chegamos aqui no meu último espacinho, certo? Então, como falei pra vocês, a gente iria aumentar 2 pontos no início e 2 pontos no final, por isso que a gente não fez com a quantidade cheia de pontos que a gente separou no nosso cursor, tá? Então, aqui, por que que eu falo que são 2? Pra mostrar pra vocês melhor na prática. Porque o primeiro que a gente já vai fazer aqui, já é o ponto que a gente vai ter que fazer nesse espaço. E agora, pra gente fazer a nossa curva, eu vou fazer uma correntinha e mais um pontinho no mesmo lugar, ó. Então, por isso, os 2 pontos que falei pra vocês, certo? E agora vamos começar a trabalhar aqui na parte do comprimento da nossa base de crochê aqui, tá? Então, aqui, meus amores, essa parte de cá, eu acho que é a mais fácil de ver do que essa, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês dos 2 lados. Aqui, vocês vão ver o ponto baixo do avesso e o ponto baixo mais alongadinho. Ponto baixo do avesso, ponto baixo mais alongadinho, tá? E aqui, como falei pra vocês, precisamos fazer um ponto para cada carreirinha para dar certo exato lá. Então, aqui a gente fez a nossa curva e aqui eu já tenho meu primeiro ponto baixo. Mas se eu só passar por baixo dele, ó, passar por trás dele, meio que vai ficar aqui um aumento, tá? Caso na sua base aí não faça um buraco igual a minha não fez, não tem problema. Mas se você fez o ponto aqui e não ficou legal, você vai passar por trás dele, só que deixando uma alcinha, ó. Você pode pegar as 2 alcinhas da frente aqui. Ó, pode pegar essas 2 alcinhas da frente, para depois fazer um ponto baixo, tá? E aqui vai acabar separando. E agora vamos descer fazendo um pontinho para cada carreirinha, ó. Então, tem aqui meu ponto baixo, mais esticadinho, vou fazer um ponto baixo. Temos aqui o ponto baixo do avesso, eu passo por baixo dele mais um ponto baixo, ó. Daí, aqui embaixo tem um ponto baixo mais alongadinho, faço mais um pontinho. Aqui o ponto baixo do avesso, tá? Tomando cuidado pra gente não pular nenhum, porque a gente não pode pular nenhum pontinho aqui, ok? Então, eu vou descer fazendo desse mesmo jeito até chegar aqui embaixo. Já subi aqui, já fiz aqui os meus pontos baixos, tá? E agora eu cheguei na minha última carreira, ó. Aqui essa de baixo. Vou fazer aqui meu pontinho, tá? Faço aqui meu pontinho. E agora, gente, vamos subir aqui pra cima, tá? Ó, aqui pra cima. Outra coisa bem legal que vocês podem aproveitar pra fazer é contar quantos pontos que tem aqui, tá? Porque, como falei pra vocês, precisamos de 64 pontos no final pra fazer a união. Lembra que a gente tava conversando no início? Então, vocês podem contar aqui. Depois aqui dos aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62... Agora, gente, ó, fiquei com 62 pontos nessa parte de cá, né? Porque a carreira que a gente fez de ponta embaixo e em cima, né? Ela só vai contar depois na outra lateral. Então, o que que eu vou fazer aqui? Como eu vou fazer uma carreira aqui, eu vou vir embaixo, ó, da minha primeira alcinha e vou fazer mais um ponto. Tá? Isso daqui já vai fazer a vez da carreira que eu já vou fazer aqui. Tá vendo? Caso você queira colocar até mais um aqui pra dar certinho os 64 pontos, beleza, não tem problema, tá? A única coisa que a gente precisa aqui é fazer dar certo essas carreirinhas, tá? Então, aqui agora eu já subo em cima das alcinhas,
Tá vendo? Eu vou pegar somente 2 alcinhas aqui, ó. Ó, vou pegar aqui essas 2 alcinhas e agora sim eu vou fazer os meus pontos, que vão ser um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo lugarzinho, lembra? Ó. E agora vamos continuar fazendo os pontos baixos aqui em cada alcinha, tá? Ó, sempre pegando as 2 alcinhas aqui, sem esquecer, tá certo? Vou pegar as 2 sempre. Aqui, como teve algumas que a gente não trabalhou, ela fica um pouquinho mais rígida pra trabalhar. Mas aqui a gente trabalhou, lembra que a gente tava pulando os pontos? Aí, peguei as 2 alcinhas. Então, aqui eu faço meu ponto baixo. E vamos continuar fazendo os pontos baixos. Ó, aqui onde a gente trabalhou, fica facinho. Daí, temos aqui, a gente não trabalhou, fica um pouquinho mais difícil de trabalhar, tá? Mas a gente vai trabalhar em todas essas alcinhas, até a gente chegar ali no final. Já caminhei aqui com os meus pontinhos, tá? E vamos fazer aqui o aumento. Já fiz o primeiro, agora uma correntinha e um aumento no mesmo lugarzinho aqui, tá? Ó, opa, perdão, gente, acaba batendo no tripé. E aqui, gente, aquele processo que a gente fez dessa carreirinha de cá, a gente também vai fazer, tá? Então, eu já vou fazer mais um pontinho aqui, no mesmo lugar que a gente fez os aumentos, pra corresponder a essa carreirinha de cá, tá? E agora sim, vamos trabalhar nas carreiras que a gente precisa, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, pra começar, a gente vai trabalhar na nossa correntinha, ó. Caso vocês não consigam pegar ela, que ela fica um pouquinho mais firme, pode pegar nessa alcinha de cá. Pra vocês verem. E aqui agora, como que a gente vai ver? Temos aqui como se fosse um meio ponto baixo, né? O que eu falo que é um meio ponto baixo, que é a metade de um ponto baixo, ó. Tem uma perninha e uma alcinha aqui. E a correntinha. Uma perninha, uma alcinha, a correntinha, tá? Então, essa daqui vai ser uma carreira e aonde tem a correntinha, outra. Aonde tem essa parte do ponto baixo meio que pela metade de uma carreira e aonde tem a correntinha vai ser outra, tá bom? Então, como eu falei pra vocês, dá uma mudadinha aqui nessa parte de onde a gente precisa trabalhar, tá? Então, a gente não pode esquecer nenhuma carreirinha, ó. Do mesmo jeito que a gente fez do lado de lá. Então, aqui onde tem a correntinha, vou fazer um ponto. E onde tem esse ponto mais esticadinho, é outro. Na do céu, eu tô com dificuldade de ver. O que você vai fazer? Você vai virar aqui, ó. Olha, se você virar, você vai ver que tá do mesmo jeito do que a gente fez esse lado de cá, ó. O ponto baixo esticado, ponto baixo do avesso. Ponto baixo esticado, ponto baixo do avesso. Ponto baixo esticadinho, ponto baixo do avesso, tá vendo? Então, aqui a gente vai continuar subindo esses pontos até lá em cima, tá? E esse processo que eu fiz aqui, gente, eu vou fazer aqui em cima também. Aqui no final, provavelmente, eu vou ter que fazer uma adaptação deste lado de cá, porque eu não fiz o mesmo que eu fiz aqui embaixo, que era fazer o ponto baixo para essa carreira que a gente fez depois, tá? Porque aqui a gente só tava fazendo ponto nas carreiras que a gente já tinha. Então, esse processo eu não fiz aqui em cima, então eu vou ter que adaptar. Mas não tem problema, gente, é super fácil, não precisa desmanchar tudo, tá bom? E eu vou subir fazendo esses mesmos pontos até aqui em cima. Subi aqui com os pontos, meus amores, como falei pra vocês, eu vou fazer mais um aqui. Eu vou fazer mais um aqui pra gente compensar essa carreira que a gente fez depois, tá? Ó, faço mais um aqui. Pra agora a gente fazer... Deixa eu só ver aqui, gente, porque a gente precisa separar, porque vai ser aqui que a gente vai fazer o nosso último ponto. Eu vou pegar aqui, ó, essa alcinha também, só pra gente separar, tá? E agora eu vou finalizar com o ponto aqui de cima. Lembra que a gente fez o pontinho o primeiro pontinho aqui em cima? Então, eu já tenho o meu ponto dessa carreira, então eu preciso fazer somente os dois,
tá? Só que eu não vou fazer 2, eu vou fazer somente um. Porque quando a gente fazer o fechamento, vai ficar as 3 alcinhas, porque a gente não vai trabalhar em cima do ponto, a gente só vai trabalhar nessas alcinhas aqui, tá? Então, aqui, no pezinho desse ponto que eu acabei de fazer, não, gente, o primeiro ponto baixo que eu fiz, eu faço somente mais um ponto baixo, ó. E agora eu vou cortar o meu fio pra gente fazer o arremate. Vou pegar um isqueiro pra mostrar pra vocês como que vai ser o arremate. O YouTube fala que não pode mostrar fogo, mas hoje eu vou mostrar. Pera aí. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês com mais facilidade. Ó, então aqui é o primeiro ponto e aqui o segundo ponto. Não fiz o ponto do meio, mas eu vou fazer um pontinho falso. Eu vou soltar aqui essa laçadinha e vou vir nessa primeira alcinha, essas 2 alcinhas aqui de cima com a agulha de trás pra frente, ó. Puxo aqui pra trás. E agora eu vou voltar no mesmo lugarzinho que tá saindo esse fio, só que pegando esse nozinho aqui de trás do ponto baixo, ó. Nesse daqui. Pego esse nozinho primeiro, só esse nozinho. Esse, e agora eu saio no meio das 2 alcinhas, de onde já tá saindo meu fio, e puxo, tá? Olha pra vocês verem. E aqui ficamos com os 3 pontos, ó. 1, 2, 3 alcinhas. E aqui a parte da lateral, tá? Então, ficou bem certinho, gente. Já vou arrematar pra mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Ficou enorme, mas ficou um trabalho muito bonito, ó, bem delicadinho. Vou medir pra vocês verem. Aqui de comprimento, a gente ficou com... Ficamos aqui com... Ver se eu consigo mostrar pra vocês. 55 centímetros de comprimento e de largura, ficamos com 27 centímetros, tá? Então, ficou um trabalho muito bacana, gente, bem bonito, eu gostei demais de fazer ele, tá? É uma trama que sobe muito rápido e não tá gastando muito fio, tá, gente? Como falei pra vocês, eu tinha 2 rolinhos do fio da Arteseu. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. De 500 gramas, então eu tô usando o primeiro de 500 gramas, e agora o que vai faltar é a união somente. Então, a gente não vai gastar nem 500 gramas do fio náutico, mas eu vou pesar pra vocês depois tudo bem certinho, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o arremate. Aqui, vou passar aqui essa tirinha por dentro de alguns pontos, e depois a gente queima com o isqueiro, tá? Tecnicamente não precisaria, né, gente? Mas eu gosto de fazer desse jeito pra não ficar tão solto o fio, tá bom? Aí, agora eu vou com a tesoura, corto bem rente e esquento um pouquinho. Só dobrar aqui pra facilitar. Ó, eu corto aqui bem rente. Não tão rente pra não se perder lá pra dentro. Queima aqui com a parte azul e aperto com a própria parte de trás aqui do isqueiro, tá? Ó, não fica preto e fica bem certinho. Então, vocês vão fazer desse jeito na outra pontinha também, do mesmo jeitinho, tá? E agora, gente, antes da gente fazer a parte da união e a parte da estruturação, eu vou deixar numa aula à parte, tá? Pra você que tá vendo esse tutorial, a parte da estruturação já tá liberado. Vou deixar pra vocês aqui no card aqui em cima. A gente precisa colocar os suportes de alça e a etiqueta. E depois a gente não vai conseguir, tá? Ó. A gente já precisa aplicar elas. E fora também que aplicando assim, gente, vai ficar super mais fácil, né? Vai ficar bem mais fácil de aplicar. Então, aqui agora, vocês vão deixar na mesma altura as duas, tá? Vocês vão calcular aí o jeito que vocês querem deixar, tá bom? Vocês podem até pegar a alça, gente, e simular como que vai ficar com a alça, tá bom? Deixa eu pegar uma aqui. Ó, peguei a alça aqui, vamos colocar como se eu já colocar na posição que eu quero, tá? Lembrando que todas as 4 tem que estar na mesma distância, tá? Ó.
Vamos dizer que eu coloque assim. Só deixando um pouquinho da alça pra cá. Então, eu colocando a alça, ela vai ficar assim, ó. Bem juntinha. Então, vou deixar um pouquinho mais separadinha. Vocês vão medir aí, o jeito que vocês querem. Ai, vou abaixar mais, né? Pode abaixar, porque essa parte aqui vai ficar solta, ó. Essa aqui fica solta, tá? A única coisa que vocês têm que fazer é sempre colocar na mesma carreira, tá? Ó, aqui. Vamos ver, colocando aqui e aqui. Olha, acho que vai ficar bem mais harmônico, né? Deixando um pouquinho mais pra baixo. Então, vai ser assim que eu vou fazer. Só que também temos que contar os pontos, ó. 1, 2, 3, 4. Ele tá bem embaixo do quarto pontinho aqui, daquele grupinho. 1, 2, 3, 4. Entre o 4 e o 5, tá? Grupinho. E aqui vocês fazem o mesmo processo de lá pra cá. 1, 2, 3, 4. Entre o 4 e o 5, ó. Tá? Então, agora vamos lá colocar essa tira. Essa tira não, gente, esse suporte. Eu vou pegar, tá? Já tô misturando as coisas. A gente vai pegar uma tirinha de fio, corta aqui, tá? Lembrando de queimar as duas pontinhas pra não ter perigo de desfiar nessa parte, tá? Então, lembrando que caso você queira baixar ou aumentar a altura aqui também dá, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Pra começar, gente, o suporte de alça, a gente também tem que fazer aquela limpeza que a gente fez no cursor, tá bom? Então, façam aí, porque senão vai sujar o fio de vocês e não vai ficar com um acabamento tão legal, certo? Então, tem que fazer essa limpezinha pra ficar bem bonitinho. Então, vamos lá. E também, gente, eu vou dar um jeito aqui de a gente deixar mais firme ainda esse suporte, porque se a gente só cruzar, ele vai ficar meio bambo, e eu preciso que ele fique bem firminho, tá? Então, como falei pra vocês, vamos deixar na altura que a gente acha bom. Ó, eu vou deixar mais ou menos aqui. 1, 2, 3, 4. Ó, vou deixar assim. Ou mais pra baixo? Não, vou deixar aqui, ó. Nessa carreirinha aqui, 1, 2, 3, 4, entre o 4 e o 5, tá? Entre o motivo 4, o grupinho 4 e o grupinho 5, tá? E aqui fica quase embaixo da minha carreira de ponto baixo, uma carreira abaixo, ó. O limite aqui do suporte, tá? Então, vamos lá. Eu, primeiro de tudo, gente, vou pegar aqui, entro com a minha agulha bem retinha, ó. Aqui, primeiro. E pego essa minha ponta do fio. E trago aqui pra cima. E deixo uma ponta lá embaixo, tá? E posiciono no lugar que eu falei pra vocês, ok? Que é entre o motivo 4 e o motivo 5. Ó. Até esqueci onde que tava, gente. Aqui em cima não é, nesse aqui de baixo, é isso. 1, 2, 3, 4, entre o 4 e o 5. Deixo retinho. E agora venho nesse buraquinho de cima pra gente cruzar o fio, tá? E puxo aqui pra trás. Ó. Então, aqui a primeira parte, certo? O que que eu vou fazer aqui nessa parte de cá, gente? Eu vou esconder aqui por baixo de alguns pontos, certo? Porque se eu só puxar ele, vai ficar solto. Então, eu meio que vou caminhar aqui com essa tirinha, principalmente essa aqui de cima, mais ou menos na altura que eu preciso pra trazer o outro, tá? A outra pontinha. E aqui também eu já aproveito e escondo aqui por baixo de alguns pontinhos. Ó.
E se vocês olharem aqui agora, ela acaba ficando mais firme. Não tá totalmente ainda, porque a gente não finalizou, ok? Então, aqui, como eu falei pra vocês, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, eu pego essa pontinha que eu deixei escondida e venho pra cá, ó. Nessa altura aqui. Puxo tudo pra cá. E agora eu vou descer aqui pra baixo, tá? Desço aqui pra baixo. E agora, vou mais uma vez esconder bem essa ponta aqui. Então, a gente vai passar por vários pontinhos na parte de baixo aqui, pra deixar bem presinho, certo? Então, vamos lá. A gente passa por alcinhas, que a gente vê que estão mais apertadinhas. Ó. Então, a gente vai puxando aqui também. Só tomando cuidado, gente, pra não puxar muito, porque isso daqui, se vocês puxarem demais, fere o suporte, tá? Então, vocês vão esconder aqui muito bem escondidinho. Seria até interessante vocês esconderem bem por pontos baixos. Porque, querendo ou não, né, gente, o ponto baixo, ele fica mais firminho. Opa! Ele fica mais firme do que esses pontos aqui, que a gente tá vendo de ponto alto, tá bom? Ó. Então, eu escondo bem por esses pontinhos aqui. Até eu ver que tá super firme essa parte. Tá? Das duas pontinhas, não somente uma. Então, olha pra vocês verem. Eu escondi e ó como ele fica bem mais firme do que se só tivesse cruzado, tá? Então, essa é a importância também de a gente manter bem limpinho esses buraquinhos aqui pra não sujar o fio. Então, agora vamos pro arremate. Aqui eu dou uma puxadinha a mais. Já deixo aqui meu isqueiro do lado, tá? Ó, corto um pouquinho maiorzinho pra gente dar uma puxadinha. Acabou desfiando, gente. Por isso que eu peço pra vocês sempre tomarem cuidado. Segura aqui na parte de baixo. Queimo aqui com o isqueiro. Vou queimar um pouquinho a mais, porque tá bem compridinho. E agora, eu aperto aqui. Ó. E com a estruturação depois vai esconder, tá? Então, não precisem se preocupar aqui nessa parte. E que esse processo vai ser o mesmo. Vou segurar primeiro aqui, antes de cortar, tá bom? Pra não acontecer o mesmo que aconteceu do lado de lá. Corto, tá? Cortei, agora queimo aqui a pontinha com o isqueiro, cuidado com o dedo. E aperto. Aí, prontinho. Então, o primeiro suporte já está posicionado e bem firminho, ok? E agora eu vou fazer esse mesmo processo aqui, tá? Faço do mesmo jeitinho, conto aqui na mesma altura que eu deixei. 1, 2, 3, ó. Se vocês contarem aqui, ficou como se fosse três pontinhos, ó, nessa parte de cima. Vai ficar mais ou menos assim, ó. E aqui embaixo fica na divisa. Lembra? Na divisa entre o 4 e o 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá? Então, vocês só olhem desse lado de cá pra ver se tá do mesmo jeitinho, tá bom? Então, vocês vão fazer a costura dos outros 3, tá? E eu já volto com vocês. Já finalizei aqui, meus amores, a união. Coloquei aqui a minha etiqueta, o suporte. Já fiz também a estruturação, tá? Saiu pra vocês o tutorial já, tá bom? Vou deixar na descrição também, pra vocês fazerem essa estruturação. Fica super firme e já vem com o forro. E eu vou pedir pra vocês verem mais uma vez.
com quantos centímetros que ficou a nossa base depois de estruturada, tá? Vou fazer aqui nessa parte de baixo. Vou ver se eu consigo ver aqui mais um pouquinho. Porque é bem grande. Ó. Estamos aqui no final com os pontos baixos, a estruturação. Ficamos com 55,5, quase 56 centímetros de comprimento. E aqui de largura, ficamos com 27 centímetros, tá? Então, ficou bem grande. Tá certo? E agora, meus amores, vamos aqui marcar aqui os pontinhos que a gente precisa pra gente fazer essa união corretamente, como já mencionei com vocês, tá? Como falei pra vocês, aqui a gente tinha os 35 pontos, e a gente vai marcar somente a correntinha e o ponto seguinte, porque o primeiro pontinho baixo já faz parte desses 35. Então, temos aqui a correntinha e o segundo pontinho do aumento, ó. Deste lado de cá. E aqui a mesma coisa, o primeiro ponto baixo, a correntinha e o segundo ponto baixo, ó. Na minha curvinha. Então, vamos contar aqui de um marcador a outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, tá? A quantidade de pontos que a gente separou aqui, gente, da parte do zíper. E aqui deste lado de cá, a mesma coisa, tá? Então, a gente vai marcar aqui. Temos o primeiro ponto baixo, a correntinha, o segundo ponto baixo. E aqui deste lado, a mesma coisa. O primeiro ponto baixo, a correntinha e o segundo ponto baixo, tá? E vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, tá? De um marcador a outro, certinho, do jeito que a gente precisava. Mas como mencionei com vocês, um desses dois lados tá faltando um pontinho, tá? Mas não tem problema. Então, aqui vamos contar. Porque precisamos ter os 64 pontos aqui desse lado de cá. Então, depois do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63 e 64. Deste lado de cá, eu sei que está correto, tá bom? Ó, então eu sei que é esse marcadorzinho rosa e o coraçãozinho vermelho com verde. E aqui, desse lado de cá, ficou faltando um, tá? Então, vamos lá. Depois do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63. Como falei pra vocês, desse lado de cá faltou um pontinho. Mas não precisa se desesperar, tá? Caso no seu tenha faltado 60 e tenha faltado um ou dois pontinhos, eu vou explicar pra vocês como vocês vão fazer a união e conseguir consertar isso, ok? Então, vamos lá. Pra começar, meus amores, eu vou iniciar essa união deste lado de cá, ó.
a parte de trás. Porque a gente vai depois ter que fazer um arremate, né? Então, gosto de deixar pra parte de trás, tá? E eu também vou iniciar deste lado de cá ou aqui, ó. Onde tem a parte do zíper. Por quê? Pra ficar mais fácil pra gente fazer o arremate, eu tenho que deixar próximo do zíper, tá certo? Se eu começar aqui no meio ou pra cá, vai dar trabalho depois. E como a gente tem os marcadores também, tudo certinho, vai ficar bem mais fácil fazer a união desse jeito, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar marcador com marcador, ó. A gente sabe que os marcadores vai ficar bem nessa parte de cima, tá? Então, a gente sabe que os marcadores vão ficar nessa parte de cima. Então, pessoal, por isso que eu falei pra vocês continuarem a trama da sua bolsa com a agulha que vocês fizeram na parte do cursor, pra não ficar tão desproporcional essa parte do marcador da parte da bolsa, a largura da parte da bolsa com a largura que vocês separaram no cursor, tá bom? Então, pessoal, deixa eu só posicionar aqui pra mostrar pra vocês uma coisa. Não se preocupem, aqui, ó, tá vendo que tem uma diferença entre os marcadores? Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Aqui tem um pouquinho espaçado, porque provavelmente eu dei uma soltada nos pontos desse lado de cá. Mas a gente tem a quantidade correta, tá bom? E também não tá muito desproporcional, tipo, a metade do tamanho. Então, vai dar certo, tá bom? Porque também depois que a gente fizer os pontos baixíssimos, aqui vai dar uma soltadinha, tá? E aqui, se vocês verem desse lado de cá, tá até um pouquinho mais solto do que aqui, tá bom? Mas é a quantidade correta de pontos. Então, aqui no meu caso, meus amores, eu sei que eu vou iniciar aqui, pra mim iniciar a costura, e que nesse caso, aqui o meu tá exatamente a mesma quantidade de pontos. Então, vai ser só ponto sobre ponto. Eu só quero mostrar pra vocês como que vocês vão fazer essa união. A gente vai fazer a união nos pontinhos que se encontram, tá? Ó, nas alcinhas que se encontram. Então, é essa com essa, essa com essa, essa com essa com essa. Sempre as alcinhas que estão mais próximas, tá? Pra ficar um acabamento legal, porque daí o ponto baixíssimo vai ficar no meio e não vai ficar aquela parte do avesso do ponto baixíssimo pra nenhum lado, tá? Então, por isso que eu sempre gosto de fazer esse acabamento, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio, vou deixar aqui na parte de baixo. Aqui, tá? Então, aqui eu sei que é marcador com marcador. Então, vou pegar essa alcinha com essa, tá? Então, vai ser essa alcinha de cá com essa alcinha de cá, ó. Ó, eu pego uma, depois pego a outra. Deixa eu já tirar um marcador aqui, principalmente esse de cá. Porque agora eu sei que não preciso mais dele. Então, eu pego aqui o meu fio. Ajustadinho aqui, gente, pra conseguir mostrar bem pra vocês. Aí. Então, eu deixo essa pontinha pra baixo, depois a gente vai arrematar, por isso até mesmo que eu deixo aqui perto do zíper, pra gente conseguir fazer esse arremate mais fácil. Vou deixar aqui um tamanhozinho bom, gente, pra não me apurar, ó. Laço aqui essa alça e passo por dentro dessas duas alcinhas. Esse primeiro pontinho, ele fica um pouco mais solto, tá? Depois a gente ajusta ele. E aqui agora, eu vou fazer essa união ponto para cada pontinho de base, um ponto baixíssimo, tá? Porque aqui tá correto, como eu falei pra vocês. Então, eu pego essa alcinha com essa alcinha, tá? Deixo a ponta e pego o fio do rolo, tá? Tomando cuidado aí. Laço, passo por dentro das duas alcinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Pego essa e essa alcinha, laço, passo por dentro das duas alças, ponto baixíssimo. Essa com essa, laço, ponto baixíssimo, tá? Deixa bem soltinho. Essa com essa, laço, ponto baixíssimo, tá? Sem esquecer nenhum pontinho, tá bom? A gente não pode esquecer aqui, senão vai dar errado, tá certo? Então, eu vou fazer desse jeito até chegar ali no meu outro marcador. Já finalizei aqui, quase finalizei, na verdade, a minha primeira parte da união, tá bom? E aqui agora só ficou os dois pontinhos do marcador, como falei pra vocês, são os pontos ainda do zíper, tá? Então, eu desmarco aqui, pego as duas alcinhas e agora a gente vai começando a entortar esse trabalho.
laço e faço o ponto baixíssimo, ok? Como aqui, como falei pra vocês, essa parte de cá é a parte que tem os 64 pontos normalmente, tá bom? Então, eu vou continuar fazendo meus pontos baixíssimos aqui nessa parte todinha, ó, vou unir tudinho aqui. Vou unir tudo, porque aqui agora é só ponto sobre ponto. Depois eu vou vir unir a parte dessa aqui do zíper, tá, ó. Tudo bem certinho, porque agora é só ponto sobre ponto. Quando eu chegar nessa parte aqui, onde o meu tá faltando um pontinho, eu volto pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra compensar esse ponto. Já caminhei aqui com os meus pontos baixíssimos, como mencionei com vocês, tá? Como eu falei pra vocês, essa parte minha tá certinha, gente, a quantidade de pontos. E agora eu cheguei aqui, ó, nos meus dois últimos pontinhos, que eu queria mostrar pra vocês, que ficou exato, ó. Tá faltando somente 2 pontinhos pra mim fazer o ponto baixíssimo, tá? Então aqui eu faço no penúltimo. Esses dois eu falo que é da parte do zíper, tá, gente? Que a gente marcou os 39 pontos. E agora aqui, ó, marcador com marcador, finalizando os 39 da nossa curvinha, tá? Então, já tiro aqui e faço esse último pontinho, tá bom? A perninha de cima, a perninha de baixo e um ponto baixíssimo, certo? E como eu falei pra vocês, gente, deste lado de cá, eu fiquei faltando um ponto, tá bom? Vocês podem fazer essa adaptação caso tenha faltado mais pontos também, tá bom? Mas eu sugiro vocês sempre fazer essa divisão, tá? Da parte de cima e a parte das laterais, pra facilitar bem na hora de fazer essa compensação, caso seja necessário, e fique bem certinho a sua união, tá? Então, como aqui é só um ponto, é bem mais fácil de fazer, tá? Mas como eu falei, caso tenha mais, é só fazer do mesmo jeitinho. Então, o que que eu tenho que ter em mente? Que eu tenho mais pontos nessa parte de cá, ó, na parte de crochê. Por que que eu falo isso? Porque às vezes eu falo sobre compensação de ponto e algumas crocheteiras confundem. Confesso pra vocês que até eu pegar o jeito também me confundia bastante. Então, vamos lá de novo. Eu tenho mais pontos na parte de crochê do que na parte de sintético, tá? De novo, tenho mais pontos na parte de crochê do que na parte de sintético. Então, eu tenho que compensar essa quantidade de pontos. Então, se eu tenho mais pontos na parte de crochê, eu tenho que trabalhar mais vezes na parte de crochê, tá? De novo, eu tenho mais pontos na parte de crochê do que na parte de sintético. Então, se eu tenho mais pontos aqui na parte de crochê, eu tenho que trabalhar mais vezes na parte de crochê, tá? Para compensar e balancear. Como é só um pontinho, eu vou fazer essa compensação somente uma vez. Então, tenho que trabalhar mais vezes na parte de crochê, porque é onde eu tenho mais pontos, ok? Então, como que eu vou fazer? Eu já vou fazer aqui, gente, na chegada para vocês verem, tá? Então, eu vou pegar um pontinho aqui dessa parte de sintético e vou trabalhar 2 vezes ele na parte de crochê, tá? Então, ó, vou pegar aqui esse primeiro pra mostrar pra vocês. Eu vou entrar aqui dentro, nesse pontinho, e venho na parte de crochê, gente, deixa eu virar aqui pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aí, acho que tá dando pra ver melhor. E eu vou trabalhar uma vez, faço aqui um ponto baixíssimo, que seria o tradicional. Mas como eu tenho que fazer essa compensação, eu vou vir novamente nesse mesmo pontinho que eu acabei de trabalhar, ó. Só que eu vou pegar outro ponto aqui na parte de crochê, tá? Ó. Então, eu laço aqui, fazendo a minha compensação. Então, eu trabalhei um ponto aqui dessa parte de sintético 2 vezes aqui na parte de crochê. Vamos lá de novo. Tá? Então, eu tenho que trabalhar mais vezes aqui nessa parte de crochê do que na parte de sintético. Então, quando eu falo essa compensação, vocês vão trabalhar 2 vezes no mesmo lugar, tá? Então, eu vou pegar aqui esse pontinho, trabalho no primeiro ponto, aqui da parte de crochê. Mas eu pego esse mesmo ponto da parte de sintético, ó. Esse mesmo pontinho, pego essa mesma alcinha, opa. Essa mesma alcinha e venho em um ponto aqui, ó. Abaixo, tá?
porque assim eu vou estar trabalhando somente um ponto na parte de sintético, mas já fiz a minha compensação aqui. Então, no caso, tenho 63 pontos baixíssimos para mim fazer, tá? Então, aqui eu continuo o meu trabalho fazendo ponto sobre ponto, porque eu já fiz essa compensação, tá? Mas toma cuidado para não esquecer de fazer nenhum ponto, ó. Esse ponto aqui tá escondidinho, eu tenho que continuar trabalhando ele. Se eu pular ele, tá errado, tá? Então, eu continuo fazendo esse processo de união, certo? Ó. Então, a gente vai fazer esse processo para cada pontinho de base. Vou dando uma aproximadinha aqui, porque como eu já fiz essa compensação aqui em cima... Opa, desculpa, gente, ela fica assim. Mas agora vocês vão continuar fazendo aqui essa parte. Caso vocês prefiram, vocês podem fazer essa compensação no final, em vez do início, tá? Mas como eu já queria mostrar pra vocês no início, eu já fiz aqui, ok? Então, eu vou dar a sequência fazendo aqui os meus pontos baixíssimos, os meus restantes de pontos baixíssimos, e já volto pra arrematar junto com vocês. Então, pessoal, ó, continuei aqui fazendo meus pontos, tá? Abri o zíper aqui pra me ajudar, tá? Deixei aqui a alcinha, deixa eu só puxar aqui pra dentro, eu já vou cortar esse fio, pra mim conseguir fazer melhor esse acabamento, tá? Ó, então, aqui, eu vou puxar pra dentro, pra facilitar. Opa, deixa eu só segurar essa alcinha, porque não é pra ela entrar, é só a outra, as duas outras, na verdade. Já vou posicionar melhor pra vocês. Eu abri aqui o zíper, gente, pra me ajudar, tá? Vou pegar aqui essa tirinha que foi a primeira. Puxei aqui. E aqui agora ficou só os meus dois últimos pontinhos pra fazer os pontos baixíssimos, tá? Então, vamos lá, vou fazer esses dois últimos e mostro pra vocês como que vocês vão arrematar. Continuo pegando uma alcinha de cá e uma alcinha de cá, pra depois puxar e fazer o ponto baixíssimo, ó. Laço, ponto baixíssimo. E agora o último. A alcinha de cima, do ponto de cima, e a alcinha do ponto de baixo. Laço aqui, ponto baixíssimo, ó. Então, fica assim. E agora, gente, esse aqui foi o primeiro, os dois primeiros, tá? Agora eu vou fazer um pontinho falso, certo? Como que eu vou fazer esse pontinho falso? Eu solto aqui toda essa minha laçada e vou vir no meu primeiro ponto baixíssimo. Puxo tudo aqui pra fora. Aqui, e vou vir nesse primeiro ponto baixíssimo. Então, eu venho, pego essas duas alcinhas do primeiro pontinho, laço, trago aqui pra trás. E agora eu vou voltar aqui essa pontinha no mesmo espacinho que já tá saindo, ó, pra formar esse ponto baixíssimo falso aqui. Então, eu venho por baixo com a minha agulha. É só posicionar aqui, gente, ó. Eu venho aqui embaixo, ó, posicionei a minha agulha. Agora, eu pego essa tira e trago aqui pra baixo. Puxo aqui essa alcinha. Ó. E assim, eu faço o meu pontinho falso. Ajusto bem. Até as duas tirinhas, tá? E aqui a gente vai fazer o arremate, tá bom? A gente vai cortar e vai queimar ali na parte de dentro. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque como é bem na parte que tá vincada aqui, ó, vai ficar difícil pra mim fazer e pra mostrar pra vocês. Mas o processo de arremate é o mesmo que eu já mostrei pra vocês, ó. Agora a gente fecha. Gente, olha que linda que ficou. Ficou bem grande, tá? Ó. Aqui, gente, como eu falei pra vocês até no início,
Como eu fiz a parte do cursor com a agulha 3,5 e a parte da trama na agulha número 4, ela ficou meio assim pra fora. Mas se você preferir, você pode continuar com a agulha número 3, que vai ficar com o mesmo resultado, vai ficar mais plano, tá bom? Mas o meu pulso não tava muito legal nesse dia, então por isso que eu troquei pra agulha número 4. E agora vamos colocar a alça. Aqui, gente, pra vocês verem. Meu Deus, ela ficou muito linda, ó. Aqui agora é só encaixar dos dois lados. Uma bolsa bem grande. Cabe muita coisa aqui dentro, tá? É só ajustar aqui, gente, pra deixar mais bonitinho. Então, ficou gigante essa bolsa, gente. Pra quem gosta de bolsa grande vai amar esse modelo. Pra vocês verem os detalhes, tá? Com a alça náutica. Ficou muito bonita. A parte da costura é total, a parte do cursor. Ah, e outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, gente. Fazendo esse trabalho, eu não utilizei nenhum rolo de 500 gramas pra fazer toda essa bolsa, tá? Então, ficou uma trama bem econômica, levando em consideração o tamanho que ficou essa bolsa. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui, tá bom? Se você assistiu todo esse passo a passo, comenta aqui embaixo esplendor para mim saber que você assistiu tudinho, tá bom? Beijão, meus amores, e até a próxima aula.